nome é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Obrigado. Segura. Glória a Deus. Irmãos, como é uma série, e o Flávio, o presbítero Flávio, ele já fez a introdução, né, da carta. Quantos estavam aqui na primeira segunda-feira dessa série? Aí, bastante gente. Quantos estavam aqui semana passada? Glória a Deus, os irmãos têm cooperado bastante. E os irmãos também viram ali, quando o nosso irmão, presbítero Silvano, ele também falou, aqui fez uma exposição, de tudo aqui que Paulo traz como o pecado que nos condena, né? Ele traz e expressa muito bem que não havia esperança para a humanidade mais, que todos nós estávamos condenados ao inferno, todos nós estávamos debaixo da condenação eterna, debaixo da ira de Deus. A ira de Deus estava apontando para nós, por causa dos nossos pecados. Ele aqui, nesta carta de Romanos, ele vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem ele também saiu, né? Por um homem, Adão, entrou o pecado. Por um homem, Jesus Cristo, que se fez homem, o pecado saiu do mundo. Mas quando nós lemos aqui, quero ser direto, não enfadar os irmãos e também conseguir concluir, né? É antiga, né? Quando fala assim, eu devia não falar, né? Mas amém. E ele começa dizendo aqui da justificação pela fé. E o tema de hoje é justificação pela fé em Cristo. O Silvano já trouxe muito bem aqui toda a resolução aí do pecado, e agora nós vamos falar da parte que nos traz esperança, né? Porque se você ficar somente nos 2 primeiros capítulos assim, aí você fica, né, apreensivo. O Silvano falou aqui a semana passada, não pode vir semana que vem, que vai vir a parte boa, que é a justificação. E isso nos traz esperança. E ele diz assim: agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho pela lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E no versículo 23 ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, todos nós estávamos debaixo dessa condenação, como já foi falado. Todos nós carecemos da graça do Senhor Jesus. Todos nós carecemos da graça de Deus. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que não existe um outro caminho para a humanidade. Por quê? Porque todos pecaram. Não adianta o homem querer se justificar ele mesmo, né? Se eu não me engano, Flávio disse isso, que hoje em dia há um jargão, não sei se eu posso falar assim, que é a minha verdade, né? É a minha verdade, né? Aí todo mundo fala: ah, não, mas você é assim, é a sua verdade. Não, mas você é assim e você tem que ser assim mesmo. Mas a verdade que a Bíblia me mostra é a verdade da palavra. Jesus falou: eu sou a verdade, Ele é a verdade. Aí não adianta eu ter a minha verdade, sendo que não é igual à verdade que Cristo me mostra. Porque aí eu continuo debaixo da condenação. E todos pecaram. E ele deixa bem claro que não há judeu e nem grego. Quando ele fala que não há judeu nem grego, ele está falando da raça ali do povo de Israel, os judeus, e quando ele se refere aos gregos, são todos aqueles que não são judeus. Então são os gentios, né? O gentil aí não é uma pessoa gentil, de uma qualidade gentil, né, que pratica a bondade, que faz gentileza. O gentil é alguém que era classificado como um não-judeu, é um gentil comum, né? E esse gentil era aquele que não era judeu. Então, todo aquele que não era judeu, gentil. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência aqui, que não há judeu nem grego. Então, não tem nem para o judeu, que é a raça escolhida aqui, e nem para ninguém da face da terra. Não há salvação para ninguém, porque todos pecaram. Não há aquele que é indesculpável diante de Deus.
Todos são culpados diante de Deus. E o interessante é que quando eu mais me aproximo de Deus, mais assim é revelado o meu pecado, irmão. Oh, glória! Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Eu acho lindo isso. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo os meus pecados. Só assim eu consigo me arrepender. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu tenho que falar, né? E aí eu não entendo alguns irmãos que estão sempre na igreja, sempre fala que está orando, jejuando, lendo a palavra, e só consegue ver pecado nos outros. É estranho esse negócio. Fica só uma hashtag, fica a dica aí, né? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho que ver os meus pecados, porque quando eu me aproximo de Deus, a santidade dele me constrange. O amor dele me constrange. Quando eu mais me aproximo de Deus, eu falo, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador miserável, que eu preciso dele, que eu sou dependente dele. Agora, quanto mais longe de Deus, aí sim. Aí eu me acho bom, aí eu me acho melhorzão, aí eu me acho, né, o top. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais o orgulho entra no meu coração, mais a soberba vem para a minha vida. Isso aí é tudo obra da carne, né? Está lá em Gálatas. Agora, quando eu me aproximo de Deus, é a humildade. O orgulho sai. Então, a gente precisa se aproximar de Deus. E se aproximar bem de Deus, irmão, até o ponto que você olhar para você mesmo e você falar assim, meu Deus, eu necessito do Senhor completamente, eu preciso do Senhor para tudo. Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. E o pecado, deixa o pecado do meu irmão, é ele que resolve com Deus, irmão. Eu cuido da minha salvação, entendeu? Claro que se tiver precisar de ajuda, é uma coisa. Eu estou falando de um pré-julgamento que a gente faz no nosso irmão e esquece de olhar para nós mesmos. Eu estou falando disso. Todos nós estávamos debaixo da condenação. Jesus disse também, né, que do coração do homem nascem os adultérios, e por aí vai um monte de pecado. Então, ele está lá dentro de nós. Se você deixar o velho homem ressuscitar, você vai ver que eles vão aparecer todos. Então, vai matando esse velho homem aí. Lutero, ele escreve assim, Lutero, que o principal motivo da lei é fazer com que os homens sejam não os melhores, mas os piores. Quer dizer, ela mostra que o pecado, ela lhe mostra o seu pecado para que ele possa também ter o conhecimento e eles possam também reconhecer, se humilhar, se atemorizar, e eles possam ser esmagados e quebrantados. Dessa forma, sejam levados em buscar a graça e chegar até aquela semente abençoada que é Jesus Cristo. Está entendendo? Paulo aqui ele vai falar da lei. A lei, o fato da lei ser exposta, é para que a gente olhe para a lei e a gente reconheça, olhando para a lei, que a gente é culpado. Olhando para a lei, se não tem lei, não há pecado. Se não tiver uma lei de trânsito, exemplo simples para a gente entender. Se não tiver lei de trânsito, tem uma lei de trânsito aí que é 50 por hora aqui em São Paulo, para a gente entender. E aí, se eu catar o meu carro, e eu passar lá, e um radar tirar uma foto da minha placa, e eu tiver mais de 50, não adianta eu querer fazer um recurso, arrumar um advogado, eu vou perder. Porque existe uma lei que está falando que se eu passar de 50 por hora, eu vou ser culpado e eu vou tomar uma multa. Então, a lei, ela me mostra. Eu olho para a lei e eu falo, eu não posso andar mais do que 50 por hora aqui, porque senão eu serei culpado. Então, eu faço o quê? Eu obedeço a lei, porque eu estou debaixo da lei. E aí, obedecendo a lei, eu não sou culpado, mas transgredindo a lei, eu me torno culpado. Então, a lei me mostra. Quando eu olho para a Bíblia me mostra os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Então, quando Lutero descreve isso, ele fala assim, que a lei,
ela só vem para nos mostrar que nós estamos errados, a fim de que eu olhe para dentro de mim mesmo, eu reconheça o meu estado, e o peso do pecado, ele seja tão esmagador na minha vida, que eu comece a buscar, então, o único e suficiente caminho, que é Jesus Cristo. Que eu comece, então, a buscar a graça de Jesus Cristo, porque só por ela nós podemos ser salvos. E aí eu lembrei, quando eu li isso aqui de Lutero, eu lembrei, a primeira vez que eu vim nessa igreja. Os irmãos aí, a maioria já estão cansados de ouvir isso, né? Que muitas vezes eu já contei aqui. E a primeira vez que eu vim nessa igreja, irmão, entenda, meu pai ensinava em casa, e eu vi muitas vezes ele falando que quando morrer, acabou. Então eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, quando morrer, acabou. Então eu levava a minha vida, e quando morrer, acabou mesmo. Então vamos curtir, vamos aproveitar aí, vamos bagunçar e vamos fazer tudo aí. Só que quando eu entrei nessa igreja aqui, eu vi o pastor Júlio trazendo um estudo, e ele estava com um data show, não era nem, não era um data show, era um reto projetor. E aí ele estava falando sobre o inferno. Naquele dia ele estava falando assim, eu me lembro como se fosse hoje, tinha uns bonequinhos caindo no fogo, um monte de fogo embaixo e um precipício. E ele falava assim, e a Bíblia diz que todo aquele que não foi encontrado o nome no livro da vida, é condenação eterna, é lago de fogo. Até aquele momento, eu estava indesculpado, né, neste termo. Até aquele presente momento, para mim, morreu, acabou. Então, não tinha do que me arrepender. Morreu, acabou, eu estava fazendo o que era bom para mim, então estava bom. Mas quando eu vi, e a palavra de Deus me confrontou, dentro de mim falou assim, você vai para aquele lugar. Você vai para aquele lugar. E eu saí daquele dia do culto, era um culto de doutrina. Olha o dia que eu vim, né, irmão? Deus é bom demais, né? Aí eu saí do culto aquele dia, eu falei, meu Deus, olha eu, vou para aquele lugar. Vou para aquele lugar. E aquele negócio ficou na minha cabeça, eu vou para aquele lugar, eu vou para o inferno. Por quê? O meu nome não está nesse livro aí. O nome dos crentes está lá, o meu nome não está lá. Eu não faço o que o pastor falou, então eu vou para esse lugar. E a partir daquele momento que eu ouvi a palavra, que a palavra entrou no meu coração, foi me mostrada a lei, foi me mostrada a direção. Eu percebi que eu era um transgressor. Então é para isso que a lei serve. William MacDonald diz assim, de acordo com o Evangelho, como um Deus santo, olha só isso, de acordo com o Evangelho, como um Deus santo, ele pode justificar pecadores? Olha só o que esse teólogo disse, eu achei interessante. Como um Deus santo, ele pode justificar pecadores, já que a justiça de Deus exige morte do pecador, e o seu amor deseja ofertar-lhe felicidade eterna. Olha só, como Deus ele pode justificar o pecador? Se a justiça, Deus, ele é justo, ele tem que agir com justiça, justiça é o atributo dele. A justiça de Deus pede a minha morte, mas o amor de Deus, ele quer me levar para o céu. A justiça de Deus, ele não quer, mas ele tem que me mandar para o inferno. Mas o amor de Deus, ele quer que eu herde a vida eterna. Oh, glória! Louvado seja Deus! E é o que a gente vai entender essa noite aqui, irmão. Tenha calma aí que a gente vai entender. Justiça de Deus, vamos falar sobre a justiça de Deus. Depois de Paulo provar que todos são culpados diante de Deus, independente do seu credo, raça, da sua linha de pensamento, todos eram culpados. Agora o apóstolo agora ele abre os portões da graça, revelando que a salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus por meio de Jesus Cristo. Agora o apóstolo fala, agora que eu já expliquei tudo, que todos estão condenados, agora que você já entendeu que não há mais salvação para você fora de Jesus, agora que você já entendeu
que o único verdadeiro caminho, não existe outro. Agora que você já entendeu, que você já nasceu com a raiz do pecado, que você não pode ser justificado por você mesmo, agora eu vou abrir o portão aqui, eu vou te mostrar o quê? A graça, a justificação. Ô glória! E ela é vinda de Deus por meio de Jesus Cristo. A natureza da justificação. A justificação é um ato divino e não é obra humana. Ela acontece não na terra, mas ela acontece no céu. Ela acontece no tribunal de Deus e não nos nossos corações. É um ato, ela é um ato e não um processo, entenda isso. Ela é um ato, a justificação ela é um ato e não um processo, diferente da salvação, da santificação, que é um processo. Está entendendo? A justificação é um ato porque o próprio Deus nos declara justo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A santificação é um processo, porque a gente tem que continuar buscando a santificação, a gente tem que continuar se achegando diante de Deus, se humilhando, se arrependendo dos nossos pecados. Isso é um processo que ele vai até a gente herdar a vida eterna no céu, irmão. Então nunca pare de buscar, porque a santificação ela é um processo. Agora, a justificação ela é um ato que só depende de Deus, não depende de nós. Exemplo, ladrão na cruz. Aí você fala, mas como o ladrão da cruz foi salvo? Justificação. A partir do momento que ele creu em Jesus, que estava do lado dele, Jesus falou assim, ó, hoje mesmo, é hoje mesmo, meu filho, estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? Justificação é um ato. Declarou ele justo, pode morar no céu. Ele não precisa passar por um processo, agora a gente precisa passar por um processo. Por quê? Se você aceitar Jesus aqui e morrer, não dá o tempo do processo. Agora, se você continuar em vida, se eu continuo em vida, Deus exige de nós para que a gente não se contamine, porque a gente é justificado, mas a gente precisa viver uma vida de separação, a gente precisa viver uma vida de santificação. Romanos 3:23, que a gente leu aqui, como eu já falei, ele resume tudo que foi abordado, desde o capítulo 1 até agora, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ele está resumindo tudo aqui que já foi abordado antes. John Stott, ele diz assim, a prostituta e o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você e eu também estávamos. E assim, e pode ser que eles estejam numa mina muito profunda, e você e eu, nós estejamos em uma montanha muito alta, no cume da montanha, e mesmo assim, você é tão impossibilitado de tocar as estrelas, olha que lindo, do que a prostituta, o ladrão, o pecador que está lá fora, o drogado. Então, assim como eles que estão lá no fundo, estão impossibilitados de chegar até o céu, assim também nós estamos, se não for Jesus. Então, nós dependemos totalmente de Jesus, totalmente de Jesus. A justificação é uma manifestação da justiça divina. Em vez de Deus sentenciar o pecador ao castigo eterno, ele providenciou uma salvação em Cristo Jesus. Por quê? Deus é justiça, mas ele é amor. Irmão, a vontade de Deus, a Bíblia fala, é que todo homem, ele chegue ao pleno conhecimento da verdade e ele seja salvo. Né? O próprio Jesus falou que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus ele não tem prazer de mandar ninguém para o inferno. Mas assim como o Silvano ilustrou aqui a semana passada, muito bem, que ele já ficou diante do tribunal, e se o juiz condenasse ele, estava fazendo o quê? Injustiça ou justiça? Justiça. Então Deus, ele não vai deixar de ser bom se ele mandar alguém para o inferno. Por quê? É justo. Por quê? Ele já deixou
a salvação, o caminho, Jesus Cristo, pela sua bondade, pelo seu amor. Agora, se eu recuso entregar minha vida para Jesus, então eu perco a única chance, a única alternativa que pode me levar até a Deus e até o céu, que é Jesus Cristo. Então, se Deus assim, eu negando a Jesus, Deus assim me mandar para o inferno, Deus não vai deixar de ser bom, Deus só vai estar sendo justo. Amém, irmãos? Cristo morreu de forma substitutiva por nós. Ele levou a nossa culpa e tomou o nosso lugar no banco dos réus. Olha que lindo. Ele sofreu por nós o golpe da lei. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. A lei foi cumprida, a justiça foi feita, e nós fomos justificados. É como se nós estivéssemos no banco dos réus, fôssemos culpados, que nós somos, pelo nosso pecado, que nós herdamos de Adão. Não adianta você falar assim, não, mas eu não quero ser pecador, mas você é, irmão. Entendeu? Você é. Não é pelo aquilo que você faz, você é pecador, eu sou pecador, é diferente. A gente já nasce pecador. Então a gente precisa de Jesus. E é como se a gente estivesse no banco dos réus, Jesus chegasse e tomasse o nosso lugar naquele banco. E falasse, eu vou assumir a culpa do Júnior. E a partir de hoje, ele não tem mais culpa. E ele assume o nosso lugar naquela cruz do Calvário. Oh, aleluia. A justificação é um ato legal e não existencial. A justificação não é um processo, como eu já disse. É um ato declaratório de Deus. É algo que Deus fez por nós, que acontece fora de nós, que acontece no tribunal de Deus. E essa justificação, ela não tem nenhum tipo de grau. Entenda isso, ela não tem nenhum tipo de grau. Não existe aquele que é mais justificado e aquele que é menos justificado. Não, você pecou muito lá fora e você precisa de mais justificação. Não, você pecou pouquinho, você não bebia, você não roubava, você não fazia nada de mal. Então você precisa só um pouquinho de justificação. Não, irmão. A justificação é um ato declaratório de Deus. Se todos nós éramos culpados, como disse aqui no versículo 23, todos os pecados estão destituídos, estão longe da glória de Deus, eles não têm parte na glória de Deus, é isso que Paulo está falando. Então, o ato da justificação, ele é um só, para todos nós, independente do pecado que nós tivéssemos cometido. O ato de justificação, ele é um só. O homem, ele é condenado não por aquilo que ele faz, mas pelo pecador que ele é. Mas a justificação diante de Deus é mediante aquilo que Cristo fez. Está entendendo? Eu não sou pecador pelo aquilo que eu fiz, mas pela semente do pecado que habita em mim. Mas eu sou justificado pelo ato que Jesus foi na cruz e morreu pela humanidade. Então eu não sou pecador pelo que eu cometo, porque eu sou pecador independente. Vamos dar um exemplo aqui, tá, irmão? Talvez esteja sendo confuso. Está sendo confuso, irmão? É que daqui a pouco a gente vai abrindo aqui e vai clareando, tá? Mas vamos lá. Eu não sou pecador, exemplo. Se eu tivesse vivido a minha vida todinha dentro de casa, eu nunca tivesse bebido, eu nunca tivesse me prostituído, eu nunca tivesse matado ninguém, nem roubado, eu nunca tivesse usado droga, eu nunca tivesse feito nada de errado aos olhos humanos. E aí eu saísse de casa e falasse, eu vou lá no culto hoje, e chegasse aqui, eu poderia falar assim, não, eu não preciso aceitar Jesus, porque eu nunca fiz nada de errado. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu não poderia falar isso, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e desse homem para todos os homens. Então todos os homens da face da terra
desde a época de Adão até o arrebatamento da igreja, todos eles são contaminados pela semente do pecado. Então, independente daquilo que eu pratico ou eu deixo de praticar, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, que a semente do pecado está em mim, e eu preciso ser justificado por Deus, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso viver em novidade de vida, eu preciso nascer de novo, para que então eu alcance a salvação, pela fé em Jesus. Senão não há salvação, tá? Não é pelas obras, depois a gente vai falar que não é pelas obras. Agora, isso aqui eu achei muito lindo, irmão. Presta bem atenção. Justificação e perdão. Justificação e perdão. Toma água. Justificação e perdão. O perdão, ela é a absolvição do castigo. O perdão é a absolvição do castigo. E a justificação? A justificação é a declaração de que não existe nenhuma base para o castigo. É diferente. O perdão é a absolvição do castigo. Então, quer dizer, se eu fizer algo contra o meu irmão, depois eu me arrepender e chegar nele e falar assim, ô meu irmão, me perdoa. Ele vai falar, eu te perdoo, mas ainda eu continuo sendo errado, ainda tem uma base para ele me julgar, me criticar. Se eu chegar em Deus e falar assim, Senhor, me perdoa, e quando eu sou justificado por Deus, então não existe mais, pela justificação, pela fé, através do sangue de Jesus, não existe mais uma base para o meu castigo, porque Ele tira essa base. Porque é a lei que Jesus cumpriu. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Consegue pôr aí, Mateus? Colossenses, capítulo 2 e o versículo 14. Coloque aí rapidamente. Olha aí. Havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, a qual de nenhuma maneira era contrária, e a tirou do meio de nós e cravou na onde? Ele pecou a cédula da lei, das suas ordenanças, aquilo que nós deveríamos cumprir, e nós não conseguiríamos cumprir. Talvez alguém tentaria ser salvo pelas obras, não conseguiria, porque a salvação é pela fé, desde o Antigo Testamento a gente vai ver isso. E aí Jesus pegou essa cédula, Ele cumpriu toda a lei, Ele pegou essa cédula, tirou do meio de nós, cravou ela na cruz, aleluia, e o sangue de Jesus hoje nos purifica de todo pecado. Então a justificação é a declaração que não existe nenhuma base para o nosso castigo mais. Jesus, Ele pegou essa base, crucificou ela na cruz juntamente com Ele, e nos declarou justo, porque Ele é justo e justificador, aleluia. A voz do perdão diz assim, você pode ir, você está livre da pena, que do pecado que você merece. Olha a voz do perdão. Talvez se eu tivesse cometido um crime, e aí o juiz olhasse e falasse assim, não, tá bom, ele cometeu, mas vamos deixar ele ir, solta ele. E aí ele ia me soltar, mas eu ainda tinha cometido o crime e ainda ia ter a culpa. Aleluia. Mas a voz da justificação diz assim, você pode ir, pois você é bem-vindo para desfrutar de todo o meu amor e a minha presença. Oh, glória! Oh, irmão, estou chorando de novo. Chorei em casa e estou chorando aqui de novo. Sabe o que Deus fez? Mais do que nos perdoar, Ele nos justificou. Talvez Deus podia somente nos perdoar, nos deixar viver uma vida na terra, não nos mandar para o inferno, e talvez poderia viver uma vida que nem meu pai acreditava lá, né? Ah, morreu, acabou. Você vive aqui nessa terra, tá bom, não vou te mandar para o inferno, mas você morreu, você vai desaparecer. Mas não. Deus não somente nos perdoou, mas Ele nos declarou justo, e nos declarando justo, Ele está falando, agora não existe mais culpa em você, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus.
Aleluia. E Ele nos declara justo, não somente perdoados, mas justos. E Ele fala assim: pode vir, meu filho, pode vir prova do meu amor, pode vir prova da minha presença. Aleluia. É por isso que hoje nós podemos entrar na presença de Deus, sem nenhum intermediador, porque o próprio Jesus, Ele se fez sacrifício, e Ele também é o sumo sacerdote eterno, que ofereceu uma vez só o sacrifício a Deus, e nos justificou pelo seu sacrifício. Oh, glória! Agora a gente pode chegar até a presença de Deus, Pai maravilhoso, pelo sacrifício dEle. Oh, glória! Oh, aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso. A justificação é maior do que o perdão, irmão. Deus sem mérito algum nosso, mas de pura graça, Ele nos confere, nos imputa a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Como se nunca tivéssemos nós cometido pecado algum, e houvéssemos nos redimido e nos rendido até a Jesus em obediência, porque foi Ele que fez isso por nós. Então, quando Jesus, em obediência, Ele vem à cruz do Calvário, em obediência, Ele se oferece em sacrifício, em obediência a Deus, Ele morre por nós, cumprindo tudo aquilo. Quando Deus olha para nós hoje, Ele não vê mais culpa, porque Ele nos declarou justo. É como se nós tivéssemos, assim como Jesus, cumprido todos os requisitos, para que nós hoje pudéssemos ser salvos. Oh, glória! Oh, meu Deus, Tu és poderoso. Romanos 5, 18 e 19. Coloca aí, Mateus, rapidão. O tempo está passando, eu não devia ter falado mesmo, pastor Eli. Da próxima vez eu não falo. 5, 18 e 19. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, e sobre todos os homens a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de todos. 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Pela obediência de Jesus, nós somos feitos justos. No Antigo Testamento, Deus olhou e não viu nenhum justo na face da terra, mas agora, pelo ato de Jesus, Ele nos fez justos diante de Deus. Aleluia! Na justificação, a penalidade da lei, ela não é suspensa, ela é executada, tá? Na justificação, a penalidade da lei, porque a lei exige isso, ela não é suspensa, ela é executada. Deus sendo justo, Ele não faz vista grossa ao pecado. Não é isso. Ah, não, ele estava pecando lá fora, agora ele veio para a igreja, agora ele fala que é crente. Deus não faz vista grossa ao pecado. Se a gente comete pecado, tem que ser punido. E Ele não faz vista grossa ao pecado. Mas Ele puniu todo o pecado em Jesus Cristo. Assim nós somos isentos da lei, não por abrogá-la, mas pela execução dela, que Cristo mesmo, Ele fez. Em Hebreus 9, 22, a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue, não poderia haver remissão de pecados. Isaías 53, ali o versículo 5 e o versículo 11, ele vai falar que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por as suas pisaduras nós somos sarados. Coloca o versículo 11, Mateus. Versículo 11. E Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então não é que Deus olhou para nós e está fazendo vista grossa, não, agora ele tem pecado ali, mas eu vou relevar. Não, todo pecado que Cristo levou sobre ele, que era nosso, Cristo levou sobre ele, e agora foi cumprido toda a lei,
Deus derramou a sua ira sobre Jesus lá na cruz do Calvário. Tanto que Jesus, em Mateus 27, 46, ele vai falar assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus, ele há uma separação dele e Deus. E ele falava assim, ó, eu e o Pai, nós somos um. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Mas neste momento, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia vai falar em Isaías que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, se o meu pecado, o seu pecado estava todo sobre Jesus, e Deus agora estava derramando a sua ira sobre o pecado, houve uma separação entre Deus e Jesus neste momento. Por minha e a sua culpa. Ele levou a nossa culpa sobre ele. Só para que eu e você pudesse ser declarado justo hoje e alcançar o céu pela fé em Jesus Cristo, não pelas nossas obras, mas pela fé e pelo seu sacrifício, pelo derramamento do seu sangue. Aleluia! Oh, glória! Já estou indo para concluir, irmão. 3 aspectos da salvação. Justificação, que a gente está falando, é a salvação da penalidade do pecado, da punição do pecado, a justificação. A santificação, que a gente já falou aqui, é a salvação do poder do pecado, do poder escravizador do pecado. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, que eu sou justificado no ato da justificação, pelo sangue de Jesus, que isso não depende de mim, vem do próprio Deus, agora eu tenho que ter um processo de santificação, porque Ele me livra da escravidão do pecado, mas eu consigo continuar pecando. E o Silvano falou algo aqui muito interessante, né, dos legalistas, né, Silvano? Que eles pecavam, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou continuar pecando para a graça ser mais abundante. Rapaz, acredita que esses dias eu vi uma pessoa com essa teoria? Meu Deus, quase não acredito nisso. Porque o que eu faço então? Não, a graça de Jesus é abundante. Então, independente do pecado que eu cometa, eu posso vir aqui pregar. Independente do pecado que eu cometo, eu posso vir aqui cantar. Independente do pecado que eu cometo, eu posso vir tocar, eu posso fazer o que eu quiser na igreja, porque a graça de Jesus é mais abundante do que o meu pecado. E ela cobre o meu... Olha que loucura, irmão. Olha que loucura, isso é loucura. Isso é loucura. Não achou na Bíblia isso. Não achou na Bíblia. Porque se a graça de Jesus, ela vem a mim para me perdoar do meu pecado, e ela abre uma porta para que eu possa entrar e fugir da condenação eterna, então agora eu preciso viver uma vida de santidade. Eu preciso viver uma vida de separação. E a santidade, ela nos separa do pecado e nos aproxima de Deus. Quanto mais eu me separo do pecado, mais eu me aproximo de Deus. E o terceiro aspecto é a glorificação. A glorificação é o terceiro e último aspecto da salvação, que é quando vamos ser salvos da presença do pecado. Nós somos justificados, somos salvos do poder escravizador do pecado, e agora nós seremos salvos da presença do pecado. No céu não tem pecado, irmão. Lá o pecado não entra. Lá você vai viver uma vida, oh glória, na presença de Deus, do próprio Jesus, ver Jesus face a face, oh glória. Lá o pecado não vai mais afligir a gente, mas enquanto a gente estiver nessa terra aqui, o pecado ainda vem, o diabo ainda se levanta, a carne ainda quer falar. Então a gente precisa mortificar a nossa carne, a gente precisa viver uma vida de santidade até chegar no aspecto da glorificação, onde nós seremos salvos da presença do pecado e vamos chegar no céu. O autor da justificação é o próprio Deus. A fonte da justificação é a graça de Jesus. O fundamento da justificação é o próprio sangue de Jesus. E o meio é a fé. Então eu preciso de todos esses para que eu possa ser salvo. Agora vamos entrar no capítulo 4, senão a gente não conclui. Que aí foi dado capítulo 3 do 21 em diante, e o 4 até o 25. Mas a gente vai dar uma resumida que não dá tempo para falar. E diz assim, o apóstolo Paulo no capítulo 4. Que diremos, pois?
ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão ele foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputada o galardão, segundo a sua graça, mas segundo a dádiva. Agora Paulo ele vai entrar aqui no aspecto da justificação pelas obras. Porque ele fala que a justificação é pela fé, é pela graça. É uma obra de Deus. Mas naquela época, os rabinos judeus, eles acreditavam, né, e eles usavam o nome de Abraão, que era um dos mais íntegros homens, né? Eles falavam que Abraão era o íntegro dos íntegros. E eles usavam a figura de Abraão como uma obediência perfeita, como aquele que recebe a recompensa de Deus, como aquele que Deus acolheu e o justificou, mas pelas obras. E os judeus, eles gostavam de falar de Abraão, né? Quando João Batista fala lá, eles falam assim, não, nosso pai é Abraão. Aí João Batista pega e fala assim, até dessas pedras aqui Deus pode suscitar filhos de Abraão. Né? E os judeus gostavam, eles tinham um pai Abraão, né, como símbolo deles. E agora, o apóstolo Paulo, ele pega a figura de Abraão para provar que a justificação, ela não vem pelas obras, não é pelaquilo que eu faço, não é pelaquilo que eu pratico de bom, né, como algumas doutrinas, né, de algumas religiões que ensinam. E as pessoas começam a fazer caridades, né, leva a cesta básica, né, leva comida para o mendigo, né, a gente também faz isso, mas a gente não acredita que a gente está fazendo isso não é para ser salvo, a gente faz porque a gente é salvo, é diferente. Eu não pratico as boas obras para mim ser salvo, porque eu alcanço a salvação através da fé em Jesus Cristo. Mas aquele que alcançou a salvação, aquele que nasceu de novo, ele deve praticar boas obras. Então a gente precisa fazer, mas não se baseie nisso para ser salvo. E o apóstolo Paulo aqui, ele invoca a figura de Abraão, um dos mais ilustres patriarcas da Bíblia, né? E a figura também de Davi, um dos mais reis, né? Um dos reis mais mencionados na Bíblia. Depois aqui ele vai falar de Davi também no capítulo 4. Como exemplo daqueles que haviam sido justificados pela fé e não pelas obras. Paulo no capítulo 4 ele quer mostrar a ideia que a doutrina da justificação pela fé não é uma doutrina nova, mas é algo que está profundamente arraigada até mesmo no Antigo Testamento. Né? Então, ele está trazendo a figura de Abraão e Davi para falar assim, não é algo que a gente está inventando. A justificação pela fé é algo que já veio desde Abraão. Aleluia. E os rabinos, eles ensinavam que Abraão, ele tinha sido salvo por obras de justiça. A gente consegue ler dois textos aí, Gênesis, capítulo 22, o versículo 15 até o 18. Gênesis capítulo 22, o versículo 15 até o 18. Quem pode ler aí, irmão? Me ajuda aí, por favor. Rapidinho, Tony, ajuda aí. Pega um microfone aí. Lê até o 18 para mim, por favor. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como
as estrelas dos céus e com as areias que está na praia do mar, e a tua descendência possuirás a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Vamos ler só esse daí para a gente ganhar tempo, irmão. Os rabinos judeus, eles pegavam esse texto aí, que está falando do quê? De obediência, né? E Deus faz uma promessa para Abraão, eles usavam esse texto para falar que Abraão ele foi justificado pelo quê? Pelo aquilo que ele praticou, pelo ato de obediência, pela sua obra, né? Só que isso não aconteceu. Se a gente for ler Gênesis, capítulo 15 e o versículo 6, a gente vai entender. Até o Silvano citou esse versículo semana passada. Contudo, eles não percebiam que esses versículos eles só se referiam à obediência de Abraão, e não à sua justificação. 15, 6, ó. E creu ele no Senhor, e isso imputou-lhe por... Ele foi justificado pelas obras ou por crer no Senhor? Por crer. Crer é algo que pratica ou é pela fé? Você crê pela fé. Você creu no Senhor. O Senhor chamou, sai do meio da... Ele saiu. Ele viveu uma vida de obediência, ele creu no Senhor. O capítulo 15 aqui está antes dele chegar lá e oferecer, né? Tentar ali oferecer Isaac ali, como sacrifício a Deus, antes mesmo disso acontecer, ele já havia sido justificado por Deus. Então, a justificação de Abraão é pela fé, porque ele creu, não pelas suas obras, por aquilo que ele praticou. Amém? A justificação é pela fé e não pelas obras. Ó, se a justificação pelas obras, ela não coloca a glória na salvação e nem em Deus, mas coloca a glória no homem. Se eu falo que a justificação não é pela fé, mas é pelas obras, então eu tiro a glória de Deus e trago a glória para mim mesmo, né? Que eu falo, não, eu sou salvo porque eu sou mais santo, eu sou salvo porque eu não cometo pecado, eu sou salvo porque eu não ando pelo bar bebendo, eu sou salvo porque eu não uso droga, eu sou salvo porque eu tenho ali um casamento abençoado e eu não saio aí me prostituindo, né? É como aquele fariseu que estava lá, o fariseu publicano. Ele estava se auto-justificando. Então, a salvação das obras tira a glória de Deus, coloca a glória no homem. Essa doutrina, ela dá ao homem uma vã pretensão de gloriar-se por causa da salvação, mas Efésios 2, o versículo 8 e o versículo 9, vai dizer o quê? Coloca aí, Mateus, Efésios 2, 8 e 9. Isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto é, não vem de vós, não vem? Ajuda aí, irmão. Não vem? Não vem? Mas é? Aleluia. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que eu não fique soberbo, para que eu não fique inchado, né? Porque essa doutrina, que não é bíblica, ela traz o quê? Só traz orgulho e soberba para as pessoas. Já a salvação pela graça, ela nos torna iguais. É isso que a Bíblia apresenta. E eu gosto muito de falar algo, que é a graça nos nivela, irmão. A graça nos nivela. A graça, ela deixa todo mundo igual. Todos os pecadores necessitados da graça. Recebemos a graça e todos nós fomos justificados. Então, não tem essa de um querer ser mais do que o outro. Ah, não, mas eu tenho 50 anos de crente. Você pode ter 50 anos de crente e o outro aceitar Jesus agora. Ele recebe a mesma justificação, porque ele creu pela fé. Não é pelo tempo de crente, não é pela carteirinha. No céu não entra a minha carteirinha de evangelista. Não entra, irmão. Vai ficar tudo aqui. E olha lá se for para o caixão, né? Eu acho que vai ficar na minha gaveta lá. Vai ficar na gaveta.
Aleluia. Então a graça, ela nos nivela. Paulo, ele muda de Abraão para Davi, já estou encerrando, ele muda de Abraão para Davi, de Gênesis capítulo 15, 6, para o Salmo 32, 1 e 2, coloca aí, Salmo 32, 1 e 2, que Davi também, ele adulterou, e ele mandou matar o marido de Betseba. Olha só o pecado de Davi. E depois ele ainda escondeu o pecado dele, mas olha aí, Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Versículo 2. Bem-aventurado é o homem quem o Senhor não imputa a maldade, mas em cujo o Espírito não há engano. Agora, se Davi, ele fosse julgado, ele seria julgado, amém, ele seria julgado, se ele fosse julgado pelas suas obras, por aquilo que ele praticou, ele seria justificado ou condenado? Pelas suas obras, se fosse levado em consideração, seria condenado, porque as obras dele eram más, ele não tinha méritos, ele receberia morte e não perdão. Em vez de condená-lo, Deus perdoa. Ô irmão, não sei como alguém não consegue amar Deus, né? Mas a Bíblia diz também que só pode dizer que ama a Deus pelo Espírito Santo também. O homem, ele está cego nas suas transgressões. O homem está com escamas nos seus olhos. Quando o apóstolo Paulo, ainda é Saulo ali, perseguindo os cristãos, depois ele vai lá, tem um encontro com Jesus Cristo, fica ali orando e jejuando 3 dias, Ananias vem, ora por ele, a Bíblia fala assim, e caíram dos seus olhos como se fossem umas escamas. A Bíblia fala que o Deus deste século, ele cegou o entendimento das pessoas, e é por isso que tem muitas pessoas que não conseguem olhar para Deus e ver a sua bondade. Tem pessoas aí que estão, né, deixa para lá, não vou entrar nesse mérito não, vamos voltar para cá. Oh Deus, tem misericórdia. E Davi, então, se fosse pelas suas obras, ele seria condenado, ele não receberia perdão de Deus. Ao invés de atribuir a sua culpa, Deus agora atribui justiça a ele. Ao invés de deixá-lo viver no engano da sua culpa, Deus oferece gratuitamente, pela bem-aventurança, o perdão e a justificação. Volta lá no Salmo, lá. 1. Olha lá, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado, irmão, quer dizer, feliz aquele, né? Bem-aventurado não é aquele que tem boas obras e é levado em conta. Bem-aventurado é aquele que não tem boas obras. Pelo contrário, ele tem pecados, mas os seus pecados não são lançados em sua conta. Deus perdoa. Nós somos bem-aventurados, porque nós somos pecadores, mas Deus não leva em conta mais a nossa transgressão, porque Cristo já perdoou o nosso pecado, e Ele nos justificou pela fé. Ah, Júnior, então eu não peco mais? Não, você peca ainda. Você peca ainda, filho. Cuidado. Não coloca palavra na minha boca, não. Ainda nós somos pecadores. Ainda nós não estamos livres da presença do pecado. Aí só na glorificação. Ainda nós precisamos buscar ao Senhor. Mas quando nós pecamos, que nós nos arrependemos, nos ajoelhamos, colocamos a nossa boca no pó, pedimos perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. A Bíblia diz isto. A Bíblia diz isso. Glória a Deus. Então nós somos bem-aventurados, porque mesmo sendo pecadores, nós temos um Pai, que ainda assim nos perdoa e nos ama, e nos quer perto dEle. Aleluia. Então não se afaste de Deus por causa, irmão, talvez você está assistindo este vídeo aí, eu não sei qual dia aí, está sendo gravado? Está sendo gravado. Oh Jesus, só Deus, eu tenho uma vergonha de ser gravado. Mas eu quero deixar uma mensagem para você. Talvez você está assistindo este vídeo,
Ou você está aqui essa noite, talvez você pecou, aí você entrou e fala assim, não tem mais esperança para mim. Talvez você entrou aqui e fala assim, eu sou o mais culpado dentre os homens. Isso é verdade, você é o mais culpado dentre os homens, meu também. E é bom a gente se sentir culpado, porque é o Espírito Santo que está trabalhando em nosso coração. O ruim é você pecar e não se arrepender, não sentir nem um pinguinho de nada de arrependimento. Aí a Bíblia fala que acontece o quê? A mente ficou cauterizada. Eu começo a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, e acho como se eu não tivesse pecado. Agora, se você entrou aqui, ou você está assistindo esse vídeo, você pecou, e você fala, eu estou me sentindo mal, eu estou triste, é o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida, meu irmão. Oh, glória! A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção. Quando eu peco, e o Espírito Santo se entristece, eu também me entristeço, porque eu entristeci ele. Se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, e eu peco, o normal é eu me entristecer, é eu ficar mal mesmo, é eu ficar abatido, é eu sentir o arrependimento dentro de mim. Então qual é o meu ato? Me ajoelhar, me arrepender, pedir perdão do meu pecado, e alcançar a justificação, alcançar o perdão diante de Deus, amém? Quer fazer uma pergunta, irmã? Pode fazer. Então, aí no caso, você pecou contra alguém. Não estou falando que foi você. Vai, vou colocar eu. No caso, vai. Eu chego, posso usar o meu pastor? Eu chego e faço uma calúnia contra o meu pastor. Eu pequei contra Deus e pequei contra ele. Nós somos parte de um corpo, certo? Então, mesmo não sendo o meu pastor, sendo alguém membro deste corpo, ou pode ser alguém fora também. Eu preciso pedir perdão para Deus. Eu me arrependi. Eu preciso também me consertar com essa pessoa. Tá? Eu preciso também me consertar com essa pessoa. Não é a questão que, no caso, não é a questão que eu preciso, tem gente que acha que é assim. Então, se eu chegar lá, eu preciso pedir perdão para essa pessoa, e eu preciso andar junto com ela, trazer ela para comer na minha casa. Não, irmão. Tá? Porque aí também, às vezes, você vai estar até sendo falso. Então, faz o correto. Eu vou lá, peço perdão para Deus, me arrependi, então, nada mais justo de eu chegar na pessoa e falar, fiz isso e isso contra você, me perdoa. Ah, mas a pessoa ela vai me humilhar. Os humilhados serão exaltados, meu irmão. Quando você se humilha, tá? A Bíblia fala, os humilhados serão exaltados, é quando eu me humilho diante de Deus. Quando eu me humilho, que eu confesso o meu pecado, que eu me arrependo, que eu peço perdão, então, nada mais justo, eu chego lá, perante a pessoa, independente do que ela achar de mim, vou lá, peço perdão para ela. Ela vai me amar? Não sei, mas eu fiz a minha parte, entendeu? Faça a sua parte, né? Se for você, se não for, aconselhe essa pessoa, né? Chega lá, então, conserta com ela, porque a Bíblia fala também, até o pastor falou, eu falei o outro dia aqui, né? Se eu chego e outro dia, teve um irmão que me fez essa pergunta, que a Bíblia fala assim, se eu venho oferecer a minha oferta, e eu lembro que o meu irmão, ele tem alguma coisa contra mim, aí o que eu faço? Eu venho, deixo a minha oferta no altar, eu vou até o meu irmão, reconcilio com ele, depois eu volto e ofereço a minha oferta, tá? Olha lá, quando trouxeres a tua oferta no altar, quando trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou ele tem algum, deixa eu achar a palavra, quando o meu irmão tem alguma queixa contra mim, tá? Porque às vezes a gente faz algo que ofende as pessoas, presta atenção, às vezes a gente faz algo que ofende as pessoas, aí eu fico legalzão, né? Mas eu ofendi a pessoa, eu deixei ela triste,
E aí, então, eu estou ouvindo e estou legalzão dentro da igreja. Mas aí eu falo, rapaz, me falaram que aquela pessoa está triste comigo, porque eu falei isso para ela. Então, o que eu faço? Vou lá, eu lembro que ela tem uma queixa contra mim, eu lembro que ela tem algo contra mim, ela está triste comigo por causa de algo que eu fiz, ela está triste comigo por alguma palavra que eu falei. Então, eu vou lá, reconcilio com ela, né? E a Bíblia vai falar que eu deixo a minha oferta, eu vou lá, reconcilio, depois eu venho e ofereço a minha oferta. Aí põe o versículo seguinte. Deixa eu ver se é isso. Reconcilia-te depressa com teu adversário, porquanto estás no caminho com ele. Então, eu tenho que fazer isso enquanto eu estou vivo nessa terra aqui. Porque depois, meu irmão, aí já era. Tá bom? Então é isso aí, meu irmão. Era isso daí? Ah, tá. A benção. Então já foi, glória a Deus, né? Mesmo, irmã? Deu para entender? Deu? Deu para entender, igreja? Então, eu estou falando isso, eu estava preocupado esses dias em casa. Né, pastor? Porque muitas vezes a gente faz isso daí até mesmo sem perceber. E quando eu fico sabendo que, poxa, aquela pessoa lá, rapaz, você falou isso. Teve um dia que eu falei algo, né? A gente estava aqui na sala aqui embaixo, faz muito tempo isso daí. A gente estava na sala aqui embaixo, só os meninos. E aí eu fiz um comentário. Né? E foi um comentário desnecessário que eu fiz. Eu fiz um comentário que algumas pessoas que tinham saído, né, da igreja, eles não estavam, né, realmente firmados e coisa do tipo. Tipo assim, foi um comentário desnecessário que eu fiz e as pessoas não estavam presentes, mas depois as pessoas ficaram sabendo. E aí uma pessoa veio em mim e falou assim, tem um fulano e o fulano que está triste com você, porque você falou isso e isso. E eles se ofenderam. Aí o que eu fiz? Irmão, deixa para lá. É isso mesmo que eu penso. Não. Peguei meu telefone, liguei para um. Meu irmão, posso falar com você? Pode. Meu irmão, é o seguinte, eu estava lá na igreja, e aconteceu isso e isso, a gente estava ali compartilhando a palavra, e aí teve um momento ali que eu fiz esse comentário, e eu falei mesmo, falei isso e isso. É verdade, a pessoa que te falou que eu falei, e eu falei mesmo. Só que a minha intenção não era magoar você, tá? A minha intenção não era fazer esse comentário para atingir você, nem o outro fulano, nem ciclano. Então você me perdoa? Aí, não, meu irmão, que isso? Eu te perdoo. Aí liguei para o outro. O outro falou, Júnior, realmente eu fiquei triste com você, tá vendo? Realmente eu fiquei triste com você. Só que você está falando isso comigo, você está me pedindo perdão, não, eu te perdoo. Pronto, meu irmão, vamos junto morar no céu. Está tudo meu amigo de novo. Porque eu fui lá reconhecer a minha falha, pedi o perdão para eles. Está entendendo? Agora, se tem um orgulho no meu coração, eu vou lá pedir perdão? Eu não vou pedir perdão. Aí você fica aí nessa situação aí, ó. Aí Jesus fala, reconcilia-te presta enquanto você está no caminho. E aí depois, meu irmão, só Jesus. Para encerrar, Romanos 8, e o versículo 1 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Deus abençoe meus irmãos, já acabou o meu tempo. Que você guarde essa palavra no seu coração e assim devolvo a direção do trabalho ao nosso pastor Nilson e agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.